A dor vinha como um raio cortando a madrugada, e Davi já nem tentava mais gritar. Aos 10 anos, ele aprendera a calar o sofrimento para não acordar sua mãe, que dormia exausta no colchão velho ao lado. O ventilador fazia um barulho irregular, misturado ao chiado de uma rádio AM distante que nunca era desligada. A casa, feita de tijolos aparentes e telhado de amianto, parecia encolher nas madrugadas quentes do sertão cearense. Ele apertava os dentes, os olhos marejados encarando o teto de gesso rachado. As pernas doíam como se algo as apertasse de dentro para fora. A doença que nenhum médico sabia exatamente como nomear, algo degenerativo, disseram, avançava sem trégua. Cada noite era uma batalha silenciosa, onde ele perdia um pouco mais de movimento e esperança. A mãe, Rosa, era tudo o que ele tinha. Trabalhava como doméstica em casas da cidade vizinha, saía cedo, voltava tarde, mas sempre com um sorriso e uma marmita dividida em 2 partes, comida e amor. Viúva de fato, já que o pai sumira quando os exames começaram a chegar, dizia apenas, a dor assusta quem não ama. Davi tentava ser forte, mas naquela noite algo parecia diferente. Havia um silêncio pesado, um cheiro de terra seca no ar e uma inquietação que ele não sabia explicar. Ele rolou para o lado e viu o altar pequeno sobre a cômoda. Uma imagem de Nossa Senhora, outra de Padre Cícero e um quadro de Jesus com os braços abertos. Sempre estiveram ali, imóveis, olhando por ele. Mas hoje, sentia que o olhar de Jesus estava mais presente. Um arrepio percorreu sua espinha. Lá fora, o vento balançava a lataria do galinheiro e o choro de uma coruja cortava o escuro. O tempo parecia suspenso, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Davi fechou os olhos com força, buscando um refúgio dentro de si, mas o medo pulsava junto da dor. Foi então que algo aconteceu. Um calor suave invadiu o quarto. Não era do ventilador nem do calor seco. Era diferente. Como se um cobertor invisível cobrisse apenas o coração dele. Ele não viu luz, não ouviu vozes. Apenas uma paz estranha, que não combinava com o que ele sentia até segundos antes. Seus olhos se abriram devagar, e por um instante acreditou que não estava mais ali. Mas estava. Naquele mesmo quarto apertado, com o mesmo gotejar da torneira do banheiro, o mesmo rádio chiando um hino antigo. Só que agora, sem dor, nenhuma, nem nas pernas, nem no peito. Ele não entendeu, não falou nada. Ficou apenas ali, olhando o teto, com os olhos arregalados e o coração calmo. Respirou fundo e percebeu algo ainda mais estranho. Estava sorrindo. E naquele instante, entendeu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Se você acredita em milagres e quer ouvir essa história até o fim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa é apenas a primeira parte de uma jornada que vai tocar sua alma. E naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Davi viu algo que mudaria sua vida para sempre. O primeiro sinal veio quando Davi tinha 7 anos. Ele tropeçava com frequência, às vezes caía sem motivo aparente. No começo, Rosa achou que era distração de menino, que vivia correndo descalço no quintal de terra batida, atrás das galinhas. Mas com o tempo, os tombos ficaram mais frequentes. As pernas não respondiam como antes, e as dores, aquelas dores silenciosas que ele tentava esconder para não preocupar a mãe. Ela o levou ao posto de saúde da cidadezinha. O médico olhou com pressa, escreveu um pedido de encaminhamento e disse que poderia ser algo neurológico. Rosa saiu dali com um papel na mão e um mundo desmoronando dentro do peito. Pegou um ônibus lotado até a capital. Passou horas em filas, dormiu em cadeiras de hospital, escutou termos técnicos que não compreendia. Distrofia? Atrofia muscular progressiva? Cada consulta era uma ferida nova. Tem cura? Ela perguntava. Não exatamente, respondiam. Vai piorar? Ela insistia. Provavelmente. Aos poucos, Rosa foi entendendo que estava sozinha naquela guerra. O pai de Davi começou a se afastar. No início, alegava trabalho. Depois vinha com desculpas. Um dia sumiu.
Deixou apenas uma carta dobrada sobre a mesa da cozinha. Desculpa, eu não sei lidar com isso. Rosa rasgou a carta sem ler até o fim. Não chorou, não gritou. Apenas pegou Davi no colo, mesmo ele já estando maior, e ficou com ele ali balançando na rede, como quando era bebê. O menino não perguntou nada. Ele sabia. E dentro daquele silêncio compartilhado, nasceu uma força invisível entre os dois, feita de ausência, mas também de amor. A casa foi se adaptando à nova realidade. Os brinquedos foram substituídos por remédios. O quintal virou um espaço limitado. A bicicleta que Davi ganhara aos 6 anos virou enfeite no canto do muro. E as manhãs, antes cheias de barulho e pressa, tornaram-se lentas, com Rosa preparando mingau, enquanto observava o filho tentar caminhar sem cair. Mas havia uma coisa que nem a doença conseguia apagar: o brilho nos olhos de Davi quando falava de seus sonhos. Mesmo sentindo dor, mesmo com o corpo enfraquecendo, ele mantinha uma imaginação viva. Queria ser astronauta, falava de estrelas, de planetas, de voar bem alto, longe de tudo. Mas, mãe, para ir para o espaço precisa andar? Perguntou um dia. Rosa sorriu, enxugando uma lágrima disfarçada com o pano de prato. Para ir para o céu, filho. Basta ter coragem. Davi riu, e nesse riso, por um instante, a dor sumiu. Ele acreditava. Não no céu dos astronautas, mas num lugar onde o corpo não doía, onde o peso das pernas sumia e onde ele podia correr de novo. À noite, quando a febre dava trégua, ele contava para a mãe as coisas que via nos sonhos. Florestas com árvores de algodão, rios que cantavam e uma montanha branca que tocava o céu. Rosa ouvia tudo em silêncio, guardava cada palavra como uma oração. Mas mesmo com a fé deles, a realidade era dura. A cada mês Davi perdia mais mobilidade. Os exames diziam o que os olhos já viam. Os músculos estavam se degenerando. Médicos falavam de cadeira de rodas, de cuidados paliativos, de tempo contado. Mas Rosa não permitia que essas palavras entrassem em casa. Enquanto ele sonhar, eu respiro, dizia ela. E Davi sonhava, todos os dias. Mesmo quando a dor era insuportável, ele fechava os olhos e se imaginava em outro lugar. Um lugar onde podia pular, correr, brincar. Um lugar onde o corpo era leve e a alma sorria. E naquela noite específica, que parecia igual a todas as outras, Davi teve um sonho que não se parecia com nenhum outro. O sol mal havia nascido quando Rosa arrumou a pequena mala de lona azul. Dentro, algumas roupas de Davi, um par de sandálias já gastas, a garrafa de plástico com água fresca e o terço que ela nunca largava. O menino, deitado na cama, olhava curioso para os movimentos apressados da mãe. — Mãe, a gente vai para onde? Perguntou com voz sonolenta. Rosa parou, respirou fundo e respondeu com firmeza. — Vamos para Juazeiro do Norte, meu filho. Lá tem gente que reza forte e eu acredito que Deus vai ouvir a nossa dor. Davi não sabia exatamente o que significava Juazeiro, mas ouvira falar em Padre Cícero, no poder das promessas e nas romarias que enchiam de fé as estradas do sertão. Um brilho tímido surgiu em seus olhos cansados. A viagem começou no fim da tarde, quando Rosa e Davi embarcaram em um ônibus antigo, lotado de romeiros vindos de diferentes cantos do Ceará. O motor roncava alto, as janelas não fechavam direito e o vento quente misturava poeira com cheiro de suor e café derramado. Apesar do desconforto, havia um clima de devoção que preenchia o ar. Pessoas cantavam benditos, outras seguravam velas, algumas levavam imagens de santos, cuidadosamente embrulhadas em panos coloridos. Davi, apoiado no ombro da mãe, observava cada rosto. Eram homens com chapéus de couro, mulheres com lenços floridos, jovens que carregavam mochilas simples, todos com um mesmo objetivo: buscar alívio, esperança, um milagre. — Você acredita que a gente vai conseguir, mãe? Sussurrou ele, quase com medo da resposta. Rosa segurou sua mão com força. — Eu acredito, Davi. E quando uma mãe acredita, o céu inteiro escuta. O ônibus seguiu pela estrada de terra, levantando poeira que entrava pelas frestas. Ao lado de Rosa se sentou Dona Lourdes, uma senhora gorda de rosto marcado pelo sol.
Trazia no colo um bule de alumínio e uma pequena imagem de São Francisco. Logo puxou conversa. "Esse menino é seu filho?" perguntou, apontando para Davi. "É sim, dona..." Rosa hesitou, mas completou. "Meu milagre. Deus é grande. Vai dar certo. Eu mesma já vi gente sair de Juazeiro curada de coisas que médico nenhum soube explicar." Davi a escutava com atenção, como se cada palavra fosse uma semente plantada em sua mente cansada. Mais à frente, no meio da viagem, apareceu o padre Augusto, um homem magro, de voz calma e olhar sereno. Ele caminhava pelo corredor do ônibus, conversando com os romeiros, dando bênçãos, ouvindo pedidos. Quando chegou até Rosa e Davi, fez o sinal da cruz sobre o menino. "Tenha fé, pequeno. Deus nunca abandona os que sofrem", disse, tocando levemente sua testa. Davi fechou os olhos por um instante. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo frágil. A noite caiu, e as luzes fracas do ônibus mal iluminavam os passageiros. O canto dos benditos continuava, misturado ao barulho do motor. Rosa acariciava os cabelos do filho, que lutava contra o sono. Do lado de fora, o sertão parecia um mar escuro pontuado por estrelas. Enquanto a estrada se alongava, Rosa repetia silenciosamente a mesma oração. "Senhor, não me deixe perder a esperança. Segura minha mão, segura a dele. Não nos deixe cair." O coração dela batia apertado, dividido entre medo e fé. Davi, meio adormecido, murmurou: "Mãe, quando chegar lá, eu vou poder andar melhor." Ela beijou sua testa suada. "Vai sim, meu filho. Nem que seja só um passo, mas vai." O ônibus seguiu madrugada adentro, carregando sonhos, promessas e lágrimas. Cada quilômetro os aproximava de Juazeiro e, ao mesmo tempo, de algo que eles ainda não compreendiam, mas que já começava a mudar suas vidas. O sol de Juazeiro parecia arder mais forte do que em qualquer outro lugar do sertão. A multidão de romeiros enchia as ruas como um rio humano, movendo-se entre barracas de comida, vendedores de velas e fitas coloridas. O cheiro de milho assado misturava-se ao suor e à poeira levantada pelos pés descalços. Para muitos, aquilo era sacrifício. Para Rosa era promessa. Ela caminhava com Davi no colo, apesar do peso e do cansaço. O menino estava fraco, mas seus olhos curiosos brilhavam diante das imagens, dos cânticos e da energia que pulsava no ar. Cada esquina tinha uma cruz erguida, uma vela acesa, alguém rezando de joelhos. "Mãe, por que tanta gente vem aqui?" perguntou com a voz baixa, tentando entender aquele movimento. "Porque todos acreditam que aqui a fé se multiplica, meu filho. Cada um traz sua dor, sua esperança, e entrega a Deus." Chegaram à grande praça diante da igreja. O calor do asfalto queimava os pés descalços de Rosa, mas ela não hesitou. Fez o sinal da cruz e, em silêncio, fez sua promessa. Se Davi melhorasse, caminharia daquele mesmo jeito sem calçados, em volta da igreja inteira. Uma volta que não era apenas física, mas um círculo de fé que prendia sua alma ao destino do filho. Davi, observando o rosto suado da mãe, tentou sorrir. "Você não precisa fazer isso por mim, mãe." "Preciso sim", respondeu ela, firme. Promessa de mãe sobe mais rápido para o céu. O padre anunciava o início da missa ao ar livre. Milhares de vozes se juntaram em um canto forte, ecoando pela praça. O sol batia no rosto das pessoas, mas ninguém se movia. Rosa ergueu Davi para que ele pudesse ver o altar improvisado. Os cânticos falavam de esperança, de milagres, de perseverança. Mas no meio daquela fé coletiva, algo inesperado aconteceu. Davi sentiu uma vertigem. A visão turvou e um aperto no peito o fez gemer. "Mãe", murmurou, agarrando-se ao pescoço dela. O pânico tomou conta de Rosa. "Meu Deus, não agora!" gritou, tentando abrir caminho entre as pessoas. A multidão apertava, todos tentando chegar mais perto do altar. O calor sufocava. O ar parecia rarefeito. Davi desmaiou nos braços da mãe. Seu corpo frágil parecia ainda mais leve, como se escorresse das mãos dela. "Me ajudem!" Rosa gritava desesperada. "Pelo amor de Deus, meu menino!" Dona Lourdes, que havia reencontrado no meio da multidão,
correu até ela. Vamos levá-lo para o canto, depressa! Alguns homens abriram espaço, e Rosa se ajoelhou com o filho nos braços. O suor escorria pelo rosto, mas o coração gelava de medo. Acorda, Davi. Fala comigo, meu amor, dizia, sacudindo-o de leve. Mas os olhos do menino permaneciam fechados. O padre, vendo a confusão, fez uma pausa no sermão e ergueu a mão em direção à cena. Irmãos, rezemos por esta criança agora, anunciou com voz firme. A multidão inteira se calou por um instante. Milhares de mãos se levantaram ao céu. O silêncio foi cortado apenas pelas orações ditas em uníssono. Rosa, entre lágrimas, repetia em sussurros desesperados: Senhor, não me leve ele agora. Não tire meu menino de mim. O tempo parecia não passar. O calor do asfalto queimava as pernas de Rosa, mas ela não sentia nada além do peso da esperança prestes a se desfazer. Então, um sopro de vento inesperado atravessou a praça, trazendo consigo o cheiro de incenso e terra molhada, como se uma chuva distante estivesse prestes a chegar. Rosa levantou os olhos, tentando acreditar que era um sinal. Mas Davi continuava imóvel. E naquele instante, entre fé e desespero, Rosa percebeu que sua luta estava apenas começando. O som da sirene improvisada da ambulância misturava-se com o choro abafado de Rosa. Davi, pálido, permanecia desacordado em seus braços, enquanto o veículo balançava pelas ruas estreitas de Juazeiro. A viagem parecia interminável, cada curva um desafio, cada segundo um martírio. Rosa rezava em silêncio, apertando o terço contra os lábios, como se a fé fosse o último fio que ainda aprendia a esperança. O hospital público era simples, quase sempre superlotado. As paredes descascadas e o cheiro de desinfetante denunciavam a luta diária contra a falta de recursos. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, tentando atender a todos com o pouco que tinham. Quando a maca de Davi foi puxada para dentro, Rosa se agarrou à barra do metal, desesperada para não se separar dele. Senhora, precisamos que espere lá fora por alguns minutos, disse uma enfermeira tentando contê-la. Eu não vou deixar meu filho sozinho. Rosa respondeu, a voz trêmula. Vamos cuidar dele, prometo, mas precisamos de espaço. Com lágrimas nos olhos, Rosa soltou a barra e caiu de joelhos no corredor, sussurrando. Senhor, não tire ele de mim. Não agora. Enquanto os médicos examinavam o menino, um homem de meia idade, de jaleco amassado e olhar cansado, aproximou-se dela. Era o Dr. Júlio, clínico do hospital. A senhora é a mãe do menino? Perguntou com voz calma. Sou sim, doutor. Ele vai ficar bem? A pergunta saiu como um soluço. Dr. Júlio suspirou antes de responder. Seu filho está muito debilitado. A doença que ele carrega é cruel, e agora teve uma crise séria. Nós conseguimos estabilizá-lo por enquanto, mas precisamos ser realistas. Rosa sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Realista? O senhor está dizendo que ele pode morrer? Eu não quero que a senhora pense no pior, mas precisamos entender que ele precisa de cuidados constantes. Aqui faremos o possível, mas às vezes... Ele parou, escolhendo as palavras. Às vezes, o possível não basta. Rosa fechou os olhos com força, tentando afastar o peso daquelas frases. Não, eu não aceito. O senhor faça o que for preciso, mas meu filho vai viver. Ele vai, doutor. Doutor. Júlio a observou em silêncio por alguns instantes e, com um leve aceno de cabeça, disse: A fé da senhora pode fazer diferença. Às vezes, é ela que sustenta o que a medicina não alcança. Horas se passaram. Rosa não arredou o pé da porta do quarto onde Davi estava. A cada barulho, seu coração disparava, até que finalmente a enfermeira permitiu que entrasse. O menino estava deitado, pálido, mas respirava de forma regular. Rosa correu até ele, segurou sua mão e beijou sua testa. Eu tô aqui, meu amor. A mamãe nunca vai te deixar. Davi abriu os olhos devagar, confuso, mas sorriu ao reconhecer o rosto dela. Eu sonhei, murmurou fraco. Não fala agora, filho. Descansa. No leito ao lado, uma menina de cabeça raspada observava em silêncio.
Seus olhos grandes e cheios de vida chamaram a atenção de Davi. Com um fio de voz ele perguntou: Oi, qual seu nome? Rafaela, respondeu a garota sorrindo com doçura. Eu também tô doente, mas a gente pode ser amigos se você quiser. Rosa olhou para ela surpresa com a serenidade. Rafaela parecia carregar uma força que não combinava com o corpo frágil. Davi apertou a mão da mãe, mas não tirou os olhos da nova amiga. Naquele instante, entre a dor e o medo, algo novo surgiu. Uma ligação inesperada, como se o destino tivesse colocado Rafaela ali para mudar o rumo daquela história. O quarto do hospital era pequeno, com paredes pintadas de um branco que já se tornara amarelado pelo tempo. Uma janela aberta deixava entrar o ar quente da noite de Juazeiro, misturado ao canto insistente das cigarras. Do lado de fora, via-se o pátio iluminado por lâmpadas fracas, onde alguns acompanhantes caminhavam em silêncio, rezando com terços nas mãos. Dentro, o ambiente era tomado pelo cheiro de desinfetante e pelo som distante de passos apressados no corredor. Davi estava deitado, apoiado por travesseiros gastos tentando se recuperar da crise. Ao lado, Rosa permanecia firme, segurando sua mão, como se aquele simples gesto fosse capaz de mantê-lo preso à vida. No leito vizinho, Rafaela observava com um sorriso tímido. Tinha 9 anos, mas o olhar carregava uma maturidade precoce. Você melhorou um pouco, né? Perguntou com voz suave. Davi a encarou, ainda cansado. Um pouco, mas parece que meu corpo me odeia. Não fala assim. Ela respondeu, ajeitando o lençol que cobria o próprio corpo magro. O corpo falha, mas a gente não é só corpo. Rosa olhou para a menina, surpresa com a forma direta como falava. Rafaela continuou. Sabe, às vezes eu sinto que não vou durar muito, mas também sinto que isso não é o fim. É só uma parte do caminho. Davi franziu a testa. Você não tem medo? Rafaela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a janela aberta. O vento balançava os fios de cabelo que começavam a nascer de novo, depois das sessões de quimioterapia. Tenho, respondeu por fim. Mas um dia sonhei com Jesus. Ele estava numa praia, sentado na areia, e me disse: Você não precisa se preocupar. Eu vou estar com você. Desde esse dia, quando o medo vem, eu lembro desse sonho. Rosa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Segurou o terço escondido no bolso do vestido, apertando com força. Davi, porém, desviou o olhar. Eu queria acreditar nisso. Mas já faz tempo que eu não sinto Deus, parece que ele esqueceu de mim. Rafaela virou-se para ele, firme. Ele não esqueceu. Talvez você que tenha fechado a porta. O silêncio tomou conta do quarto. Apenas o barulho do soro pingando preenchia o espaço. Davi não sabia como responder. Aquelas palavras mexiam com algo dentro dele, mas também traziam uma revolta que não conseguia explicar. Mais tarde, quando Rosa saiu para buscar água, Rafaela puxou conversa de novo. Você tem sonhos? Tenho, disse ele, hesitante. Queria ser astronauta. Astronauta? Ela riu, os olhos brilhando. Isso é incrível. Mas não dá. Astronauta tem que correr, treinar, e eu mal consigo andar. Rafaela se aproximou um pouco, como se guardasse um segredo. Quem disse que para chegar nas estrelas precisa ter pernas fortes? Eu acho que a gente chega nas estrelas com o coração. As palavras ficaram ecoando na mente de Davi. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou na dor, mas na imagem de um céu imenso cheio de estrelas que poderia alcançar de outro jeito. Rosa voltou e encontrou os dois conversando baixinho, rindo de algo que não conseguiu entender. Ficou observando, emocionada. Percebeu que, de alguma forma, Rafaela trazia para seu filho uma força que ela sozinha não conseguia dar. Naquela noite, enquanto todos no hospital tentavam dormir, Davi ficou olhando para a janela aberta. O vento morno entrava, trazendo consigo o cheiro distante de chuva. Ele se lembrava das palavras de Rafaela, do sonho que ela tinha contado. Jesus estava lá. Davi fechou os olhos, mas o coração permanecia desperto. Parte dele queria acreditar, outra parte se recusava. No fundo,
Algo começava a se mover, ainda frágil, quase imperceptível. E foi com esse conflito que ele adormeceu, sem imaginar que a noite seguinte traria algo muito maior do que qualquer conversa poderia prever. O relógio da parede marcava quase meia-noite quando Davi começou a se agitar no leito. Primeiro foram pequenos gemidos, depois um tremor que percorreu todo o corpo. Rosa, que cochilava na cadeira ao lado, despertou assustada. — Filho, o que está acontecendo? Perguntou, tocando sua testa. O calor queimava sua pele. A febre subia rápido, e os olhos dele rodavam como se procurassem algo no escuro. O coração de Rosa disparou. Ela gritou por ajuda e uma enfermeira correu até o quarto. — Ele está entrando em crise, disse a mulher, chamando o reforço. — Precisamos agir rápido. Em poucos segundos, médicos entraram trazendo equipamentos, conectando cabos, tentando controlar os sinais que disparavam descontrolados no monitor. Rosa foi empurrada para o canto, as mãos trêmulas, apertando o terço. — Ele vai ficar bem? Implorou a voz falhando. O Dr. Júlio, que chegou apressado, respondeu com seriedade. — Vamos tentar estabilizar. — Mas a senhora precisa ser forte. Davi se contorcia, gemendo entre respirações pesadas. Seu peito subia e descia com dificuldade, como se cada fôlego fosse um peso insuportável. O oxigênio foi colocado, medicamentos injetados. Nada parecia suficiente. — Eu tô aqui, meu amor! Rosa gritava, mesmo sem saber se ele a ouvia. — Não me deixa, por favor! Os olhos de Davi se abriram por um instante, buscando o rosto da mãe. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas lágrimas escorreram pelo canto de seus olhos febris. O tempo parecia desacelerar. O barulho dos aparelhos misturava-se ao choro de Rosa, ao murmúrio de orações improvisadas pelos acompanhantes que observavam da porta. Do outro leito, Rafaela assistia em silêncio, com as mãos juntas como se rezasse em segredo. — Aguenta, Davi. Você consegue, sussurrou ela, os olhos marejados. A febre aumentava, a dor se estampava em cada músculo. Davi começou a perder a consciência. Sentia-se como se estivesse sendo puxado para baixo, para um lugar escuro e pesado. O som dos médicos chamando seu nome parecia distante, abafado, como vozes debaixo d'água. Dentro de si, ele lutava para ficar, mas o corpo não obedecia. As pernas já não respondiam, os braços pareciam feitos de pedra. Restava apenas sua mente, tentando segurar a última centelha de vida. — Por que comigo? Pensou em meio ao torpor. — Se o Senhor existe, por que me deixou assim? Do lado de fora, Rosa caiu de joelhos, soluçando. — Deus, se o Senhor está me ouvindo, leva minha dor, mas não leva ele. Deixa meu menino viver. O quarto inteiro parecia mergulhado em tensão. O ar era denso, pesado. A enfermeira olhou para o Dr. Júlio e balançou a cabeça, como quem admite não ter mais recursos. O médico fechou os olhos por um instante, como se também fizesse uma prece silenciosa. Então, de repente, o corpo de Davi relaxou. Não era melhora. Era como se ele tivesse se entregado. O monitor ainda registrava batimentos, mas sua mente já não estava mais ali. Tudo ficou em silêncio. O som das máquinas, os gritos da mãe, até o peso do próprio corpo. Tudo desapareceu. Ele se viu envolto numa escuridão profunda, diferente de qualquer noite que já conhecera. Não havia dor, nem barulho, nem medo imediato. Apenas um vazio absoluto. Por um momento, Davi acreditou que tivesse morrido. Mas, ao longe, bem além daquele breu, algo parecia chamá-lo. Não era voz, não era som. Era um convite silencioso, como se o próprio coração reconhecesse o caminho. E naquela noite, na mais escura de todas, Davi deu o primeiro passo para um encontro que mudaria tudo. Davi abriu os olhos e percebeu que não estava mais no hospital. O peso da dor havia desaparecido. Seu corpo, antes frágil e cansado, agora parecia leve, como se pudesse correr sem tropeçar. Ele olhou ao redor e ficou sem fôlego. Diante dele se estendia um campo branco, imenso, brilhando como se cada grão de areia fosse feito de luz. O ar era puro, fresco,
diferente do calor sufocante do sertão. Um silêncio profundo envolvia tudo, mas não era assustador. Era o silêncio da paz. Confuso, ele deu alguns passos e, para sua surpresa, caminhou sem dificuldade. As pernas obedeciam firmes como nunca antes. Tocou o próprio joelho, maravilhado, e começou a rir sozinho, um riso de alívio e incredulidade. Eu consigo andar, murmurou, as lágrimas escorrendo. À frente, no horizonte, surgiu uma montanha branca tão alta que parecia tocar o céu. E foi então que ele percebeu. Uma figura caminhava em sua direção, vinda daquela luz. O coração de Davi disparou. Ele não sabia explicar, mas já reconhecia quem era. Jesus se aproximava com passos serenos. O rosto não era ofuscante, mas suave, acolhedor. O olhar transmitia algo impossível de descrever. Era amor absoluto, sem julgamento, sem pressa. Davi sentiu as pernas tremerem, não de dor, mas de reverência. Você é Jesus? Perguntou com a voz embargada. Sim, Davi. A resposta veio calma, como se fosse parte dele mesmo. Eu estive com você em cada noite de dor, em cada lágrima escondida. O menino arregalou os olhos. Mas eu não via nada. Eu achei que o Senhor tinha me esquecido. Jesus se aproximou ainda mais, ajoelhando-se para ficar à altura do garoto. Eu nunca esqueço nenhum dos meus filhos. Às vezes, quando o silêncio parece maior, é quando estou mais perto. As lágrimas escorriam sem que Davi conseguisse contê-las. Ele caiu de joelhos, tremendo. Eu não aguento mais. Eu só queria parar de sofrer. Jesus colocou a mão sobre sua cabeça. O toque não era apenas físico, era como se uma onda de calor suave invadisse todo o seu ser, dissolvendo os medos que o consumiam. Sua dor não é em vão, Davi. Você foi escolhido para algo maior. O sofrimento que você carrega vai se transformar em força para muitos. O menino ergueu os olhos, confuso. Mas eu sou só um garoto. Eu não consigo nem brincar como os outros. Como eu poderia ajudar alguém? É no coração mais frágil que nasce a maior luz, respondeu Jesus, sorrindo. E você tem essa luz. Davi respirou fundo, tentando gravar cada palavra. Então, eu vou ser curado? Jesus não respondeu de imediato, apenas o abraçou, e nesse abraço, Davi sentiu uma paz que jamais experimentara. Era como se todo o universo coubesse naquele momento. Depois, Jesus falou suavemente. Quando você acordar, vai entender. O cenário começou a se desfazer, como se o campo branco fosse dissolvido em vento. A montanha desapareceu aos poucos, e a voz de Jesus ecoou como um sussurro eterno. Eu estou com você, sempre. Davi tentou segurar aquele lugar, aquela sensação, mas a luz foi se apagando devagar. O peso do corpo voltou a se insinuar. O som distante de vozes chamando seu nome atravessava a bruma do sonho. Ainda antes de abrir os olhos, ele segurou firme aquela certeza. Não estava sozinho. Nunca esteve. E no instante seguinte, a realidade do hospital o puxaria de volta. A primeira coisa que Davi sentiu foi a luz suave atravessando a janela do hospital. O sol da manhã entrava, dourando as paredes brancas. Por um instante, ele pensou que ainda estava no sonho. Mas quando abriu os olhos de verdade, percebeu que estava acordado. Respirou fundo. O ar encheu seus pulmões sem esforço. Moveu os dedos das mãos, depois das pernas. Esperou a dor conhecida, aquela que sempre vinha como uma lâmina rasgando os músculos. Mas nada. Um vazio de dor. Um silêncio no corpo. Assustado, ele se levantou devagar, apoiando-se nos cotovelos. A cada movimento esperava o peso costumeiro, o sofrimento inevitável. Mas não havia nada. Pela primeira vez em anos, não havia dor. Mãe, chamou a voz ainda rouca. Rosa, que cochilava com a cabeça apoiada na beira do leito, despertou assustada. Olhou para o filho e arregalou os olhos. Davi estava sentado, sorrindo, com o rosto iluminado pela luz da manhã. Davi! Ela exclamou, correndo até ele. Meu Deus, você acordou! Ele segurou as mãos dela, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Mãe, eu não tô sentindo nada. A dor sumiu. Rosa levou a mão à boca, incrédula. As lágrimas escorriam sem controle. Como assim, filho? Você tem certeza? Absoluta, respondeu, levantando devagar o braço, depois as pernas. Tá tudo leve, mãe. Eu não tô sonhando. A enfermeira entrou trazendo o carrinho de medicação e parou surpresa com a cena. Ele está de pé? Perguntou sem acreditar. Rosa balançava a cabeça entre riso e choro. Ele disse que não sente mais dor. Minutos depois, o quarto estava cheio. O Dr. Júlio entrou apressado, chamado pela equipe. Aproximou-se de Davi, incrédulo. Menino, o que você está fazendo em pé? Perguntou, tentando manter a calma. Doutor, eu tô bem, melhor que nunca. O médico examinou, mediu batimentos, verificou reflexos. Quanto mais testava, mais sua expressão se confundia entre espanto e perplexidade. Por fim, afastou-se respirando fundo. Cientificamente, eu não sei explicar, admitiu olhando para Rosa. Mas o que eu vejo aqui é uma melhora que desafia a lógica. Rosa apertou as mãos do filho com força, os olhos marejados. Eu disse que Deus não ia abandonar meu menino, doutor. Júlio passou a mão pelo cabelo, ainda sem acreditar. Talvez tenha sido uma reação incomum ao tratamento, talvez algo que ainda não entendemos. Mas se quiserem chamar de milagre, não posso impedir. Enquanto isso, Davi sorria, como não sorria há muito tempo. O corpo, leve como nos sonhos, respondia sem esforço. Era como se tivesse renascido naquela manhã. Rafaela, do leito ao lado, observava com olhos brilhantes. Eu sabia, disse baixinho. Eu sabia que ele não tinha te esquecido. Davi a olhou, emocionado. Você tinha razão, Rafa. Ele estava comigo o tempo todo. Rosa caiu de joelhos ao lado da cama, agradecendo em oração. O coração dela, antes esmagado pelo medo, agora transbordava de gratidão. Cada lágrima que caía era uma promessa silenciosa de nunca esquecer aquele dia. Os corredores começaram a comentar. Pacientes, acompanhantes e enfermeiros falavam do menino que acordara sem dor. Alguns chamavam de milagre, outros de mistério. Mas todos sentiam que haviam presenciado algo que não se explica com palavras. Davi respirou fundo, olhando para a janela. O céu azul brilhava, e ele teve certeza. Aquele era apenas o começo de uma nova jornada. E mesmo sem entender tudo, sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. O quarto, que antes parecia iluminado pela alegria de Davi, agora estava mergulhado em um silêncio estranho. Ele, que havia recuperado as forças de maneira inexplicável, andava de um lado para o outro com passos firmes, testando o corpo como quem descobre um presente novo. Mas o sorriso dele se apagava sempre que olhava para a cama ao lado. Rafaela estava mais fraca. O rosto, antes cheio de brilho, agora tinha um tom pálido. Seus olhos ainda carregavam ternura, mas estavam cansados, como se segurassem o peso de muitas noites sem dormir. Você precisa melhorar também, Rafa, disse Davi, tentando sorrir. Eu tô bem agora, e quero brincar com você lá fora. Ela riu baixinho, quase sem força. Acho que não vai dar, Davi. O meu corpo não tá respondendo como o seu. Rosa, que escutava de perto, sentiu o coração apertar. Sabia que aquelas palavras não eram apenas cansaço de criança. Rafaela estava se despedindo, mesmo sem dizer diretamente. Naquela tarde, o médico entrou e examinou a menina. A expressão dele era grave. Aproximou-se de Rosa e falou em voz baixa. O quadro dela é delicado. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas talvez reste pouco tempo. Rosa sentiu um nó na garganta. Olhou para Davi, que observava tudo em silêncio, como se já entendesse. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Rafaela chamou o amigo. Davi, vem cá. Ele se aproximou da cama. Eu não tenho medo, sabia? Porque eu lembro do sonho que te contei. Jesus estava lá e eu sei que vai estar de novo quando eu fechar os olhos. Davi tentou segurar as lágrimas. Mas eu não quero que você vá. Você foi a primeira amiga que eu tive aqui.
Rafaela pegou a mão dele com esforço. Promete uma coisa? Continua acreditando. Não deixa a dor apagar o que você sentiu. Ele assentiu, chorando em silêncio. Eu prometo. Na madrugada seguinte, Rosa acordou com o som do choro baixinho da mãe de Rafaela, que havia chegado ao hospital. Davi abriu os olhos e percebeu que o quarto estava diferente. O corpo da amiga permanecia ali, imóvel, mas seu semblante estava sereno, como quem finalmente descansou. O menino sentiu um vazio enorme. Sentou-se na beira da cama e chorou baixinho. Você disse que não teria medo, e eu também não vou ter, Rafa, murmurou. Rosa o abraçou forte. Ela cumpriu a missão dela, filho, e deixou em você uma semente de fé. No dia seguinte, Davi pediu papel e lápis. Sentado na cama, escreveu uma carta simples, mas cheia de amor. Entregou-a à mãe de Rafaela, que a recebeu com lágrimas escorrendo. Dona Maria, a Rafaela foi minha amiga. Ela me ensinou que a gente não é só corpo, que o coração pode ir além. Eu prometo que vou guardar o sorriso dela comigo. Obrigado por ter me deixado conhecer alguém tão especial. A mulher o abraçou com força. Você deu alegria para ela nos últimos dias. Não tem presente maior que esse. Davi, ainda com lágrimas nos olhos, olhou pela janela do hospital. O céu de Juazeiro estava tingido de tons laranja e vermelho, como se anunciasse que algo havia terminado. Mas outra coisa estava para começar. Naquele instante, ele compreendeu que viver sem dor não significava viver sem perdas. A partida de Rafaela deixava um espaço vazio, mas também acendia nele uma vontade nova: honrar a memória da amiga, vivendo com fé e propósito. E, no fundo, sentiu que o caminho dele estava apenas começando. O calor da manhã em Juazeiro era intenso, mas Rosa caminhava descalça, firme, cumprindo cada passo da promessa que havia feito. O chão de pedra queimava a sola dos pés, e ainda assim ela não hesitava. Davi a acompanhava, agora de pé ao lado dela, sorrindo, sem sentir a dor que antes o impedia até de se levantar da cama. A cada passo, Rosa repetia em silêncio: Obrigada, Senhor. Obrigada por me devolver meu filho. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas que não conseguia conter. Pessoas que observavam a cena paravam para acompanhá-la. Alguns se juntaram em oração, outros apenas aplaudiam em respeito. Mãe, precisa mesmo ser descalça? Perguntou Davi, preocupado ao ver os pés dela já vermelhos. Precisa sim, meu filho. Promessa é promessa. E promessa feita com fé é promessa cumprida. Ele segurou a mão dela e continuou a andar, sentindo-se parte daquele sacrifício. Pela primeira vez, não era apenas a mãe carregando o fardo. Ele caminhava com ela, lado a lado, como prova viva de que algo inexplicável havia acontecido. A procissão crescia. Fiéis se uniam, cantando benditos e orações. O padre Augusto, que havia encontrado no ônibus, apareceu entre a multidão e sorriu ao vê-los. A fé de vocês é uma luz para todos nós, disse, aproximando-se para abençoar. O percurso ao redor da igreja parecia interminável. O chão escaldava, as pernas de Rosa tremiam, mas ela não parava. Davi, percebendo o esforço, tentava animá-la. Pensa que cada passo é uma estrela, mãe. Quando a gente terminar, o céu inteiro vai estar brilhando só pra gente. Rosa sorriu mesmo com a dor. O coração dela se enchia de orgulho. A fé de seu filho já não era apenas dela refletida nele. Era algo novo, próprio, nascido da experiência que vivera. Quando finalmente completaram a volta em torno da igreja, Rosa caiu de joelhos. Os pés estavam feridos, mas ela levantou os braços ao céu, agradecendo em voz alta. Obrigada, meu Deus. Obrigada por me mostrar que o impossível acontece quando a gente acredita. Davi se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão pequena sobre as mãos da mãe. Não havia palavras, só silêncio e lágrimas. O padre se aproximou, levantou-os e os levou até o altar, onde fiéis acompanhavam atentos. Rosa, com a voz embargada, contou brevemente sua história. A doença de Davi, o sofrimento, o desespero, o sonho que havia se transformado em milagre. As pessoas choravam.
Algumas se ajoelhavam, outras levantavam as mãos em oração. O testemunho dela tocava corações. Esse menino é uma prova viva de que a fé transforma a dor em esperança, disse o padre. Que a vida dele seja uma chama acesa no coração de todos nós. Davi, envergonhado com tantos olhares, apertou a mão da mãe e sussurrou: Eu só quero que todo mundo saiba que ele não esquece da gente. Nunca. Rosa o abraçou, sentindo que aquele momento não era apenas o cumprimento de uma promessa, mas o início de uma nova missão. Enquanto saíam da igreja, fiéis se aproximavam para tocar Davi, pedir bênçãos, ouvir uma palavra. Ele ainda não sabia o que dizer, mas no fundo já entendia. Sua vida tinha se tornado testemunho. E naquele instante, caminhando com os pés feridos da mãe e o coração renovado, Davi descobriu que o milagre não era apenas ter acordado sem dor. O verdadeiro milagre era poder inspirar outros a acreditar também. O retorno para casa foi diferente de tudo o que Rosa havia imaginado. O ônibus que antes parecia pesado, cheio de gemidos e promessas silenciosas, agora carregava esperança. Davi olhava pela janela, sorrindo, vendo o sertão correr diante de seus olhos como se fosse a primeira vez. Cada árvore retorcida, cada casinha de barro, cada criança correndo descalça lhe parecia um presente. Ao chegarem, a vizinhança inteira correu para recebê-los. A notícia da melhora de Davi já tinha se espalhado. Alguns chamavam de milagre, outros de bênção, mas todos queriam ver com os próprios olhos o menino que havia voltado sem dor. "Davi!" gritou uma senhora do outro lado da rua. "Você está mesmo curado?" Ele respondeu com simplicidade, abrindo os braços. "Eu estou bem. E agradeço a Deus todos os dias por isso." Aos poucos a rotina começou a se transformar. Rosa voltou ao trabalho, mas com o coração mais leve. Davi, mesmo com algumas limitações, voltou a frequentar a escola. A sala, que antes o olhava com pena, agora o olhava com admiração. "Foi verdade que você viu Jesus?" perguntou um colega curioso. Davi sorriu. "Eu não sei explicar direito. Só sei que ele falou comigo." Os colegas se entreolharam, impressionados. Para eles, Davi já não era apenas um menino doente, mas alguém que carregava algo especial. Nas tardes de sábado, Rosa levava Davi à pequena capela do bairro. O padre local, impressionado com a história, convidava-o para contar sua experiência aos fiéis. No início, ele falava tímido, quase sussurrando. Mas à medida que via os olhares atentos, sentia coragem brotar dentro de si. "Eu não sei por que aconteceu comigo", dizia, segurando o microfone com as mãos pequenas. "Só sei que Jesus me mostrou que a gente nunca está sozinho, mesmo quando a dor parece insuportável." As palavras simples tocavam mais do que longos sermões. Gente chorava, outras sorriam, alguns se ajoelhavam. Rosa, sentada no banco, sempre se emocionava ao ver o filho falar com tanta verdade. Em casa, Davi começava a registrar em um caderno velho as lembranças, os sonhos e as conversas que tivera com Rafaela. Escrevia devagar, com letras tortas, mas cada palavra era carregada de sentimento. Às vezes lia em voz alta para a mãe. "O corpo pode ser fraco, mas o coração nunca desiste", recitou certa noite. Rosa enxugou os olhos. "Isso é bonito, meu filho. Você devia guardar tudo isso. Vai ajudar muita gente." A fé dele inspirava também os vizinhos. Pessoas vinham pedir conselhos, como se um menino pudesse ter respostas para dores adultas. Davi não prometia milagres. Apenas dizia: "Eu só sei que ele nunca abandona ninguém. Segura firme." E de alguma forma isso bastava. Mas no fundo, Davi sentia que não podia parar ali. Havia algo maior esperando. Quando se lembrava do abraço de Jesus, da promessa silenciosa que ouvira, entendia que sua missão ainda estava começando. Numa tarde de vento quente, sentado no terreiro de casa, ele disse para a mãe: "Mãe, eu acho que Deus não me curou só para eu viver sem dor. Ele quer que eu ajude outras pessoas a acreditarem também." Rosa o olhou com ternura. "Então faça isso, filho, mas faça com humildade." "Eu vou", respondeu ele, sorrindo. "Vou começar contando a minha história."
E naquela noite, ao escrever mais uma página no caderno, Davi teve a certeza de que sua vida nunca mais seria comum. As palavras de Davi já não cabiam apenas nas paredes da pequena capela. O testemunho dele corria de boca em boca pelas ruas empoeiradas do sertão, atravessava feiras, chegava aos terreiros de casas simples, alcançava gente que nunca tinha pisado num hospital. A história do menino que havia sonhado com Jesus e acordado sem dor se tornara semente espalhada pelo vento. Foi nesse tempo que apareceu seu Raimundo, repórter de um blog religioso local. Um homem magro, de bigode ralo e olhar curioso. Ao ouvir falar de Davi, decidiu procurá-lo. Encontrou-o sentado na varanda da casa, escrevendo no caderno. "Você que é o menino do sonho?" Perguntou ajeitando o chapéu de palha. Davi levantou os olhos meio sem jeito. "Eu sou Davi, só isso. Posso ouvir sua história? Quero contar para o povo." Rosa, que escutava da cozinha, interveio. "Meu filho não é espetáculo, moço. Ele só viveu o que Deus permitiu." Seu Raimundo sorriu respeitoso. "Dona Rosa, às vezes a gente não escolhe ser notícia. O que aconteceu aqui pode acender fé em muita gente." Davi olhou para a mãe e depois para o repórter. "Se for para ajudar alguém a acreditar, eu conto." A conversa durou horas. O menino falou de sua dor, da amizade com Rafaela, do sonho na Montanha Branca, do abraço que mudara tudo. Raimundo anotava cada palavra como se fossem ouro. Dias depois, o testemunho foi publicado. Não em um jornal grande, mas em um blog simples, lido por devotos, romeiros e gente que buscava a esperança. O texto se espalhou. Primeiro na cidade, depois em outras. Logo, convites começaram a chegar. Igrejas queriam ouvir Davi, famílias pediam que ele fosse visitar enfermos, padres solicitavam que testemunhasse em celebrações. Na primeira vez que falou diante de uma igreja cheia, o coração batia acelerado. Rosa, sentada no banco da frente, fazia força para não chorar de orgulho. Davi respirou fundo, segurou o microfone e começou. "Eu não sou especial, eu sou só um menino que sofreu muito. Mas numa noite, quando pensei que tudo tinha acabado, Jesus veio até mim e disse que eu não estava sozinho." A igreja inteira silenciou. As pessoas se inclinavam para ouvir melhor, algumas enxugavam lágrimas discretamente. Davi continuou. "Eu não prometo cura para ninguém. Só digo que mesmo na dor, a gente nunca está abandonado." Ao terminar, uma senhora idosa se levantou e disse em voz alta: "Esse menino fala com a verdade de quem já viu o céu." O aplauso veio espontâneo. Rosa abraçou o filho, emocionada. Na saída, jovens o cercaram. "Davi, eu tinha perdido minha fé. Mas você me fez acreditar de novo", disse um rapaz. Outro completou. "Você não sabe o quanto sua história pode mudar vidas." Naquela noite, deitado em sua cama simples, Davi refletia sobre tudo. Nunca havia imaginado que suas palavras teriam tanto alcance. Não era apenas a dor que tinha se transformado. Agora, ele sentia uma responsabilidade nova, como se carregasse uma chama que não podia deixar apagar. "Mãe", disse, olhando para o teto de madeira, "será que eu consigo mesmo ajudar tanta gente?" Rosa sorriu, sentando-se à beira da cama. "Você já está ajudando, meu filho. Basta continuar sendo verdadeiro." O vento do sertão entrou pela janela, balançando as cortinas gastas. Davi fechou os olhos e lembrou-se do abraço de Jesus no sonho. Sentiu a mesma paz de antes e compreendeu. Sua voz, antes sufocada pela dor, agora era a voz do sertão. Uma voz simples, mas capaz de ecoar muito além das fronteiras de sua terra. O velho caderno de capa azul já estava cheio de rabiscos. Algumas páginas amassadas, outras manchadas pelas lágrimas que Davi deixava escorrer enquanto escrevia. Cada palavra ali era um pedaço de sua alma, um registro de lembranças, dores e aprendizados. Ele escrevia não só sobre si mesmo, mas sobre as histórias que começava a ouvir de outras crianças doentes que o procuravam. Numa tarde, sentado no terreiro, ele mostrou o caderno para Rosa. "Mãe, eu estou juntando as histórias que escuto. A minha, a da Rafaela, a de outros meninos que ainda sofrem. Quero que um dia todo mundo leia."
Rosa folheou devagar, os olhos marejados. Isso é lindo, meu filho. Você está transformando dor em esperança. Logo, o caderno deixou de ser apenas segredo entre mãe e filho. Na escola, colegas curiosos pediam para ver. Uma professora, emocionada com os textos, incentivou. Davi, você precisa continuar. Suas palavras têm força. Animado, ele passou a escrever todas as noites. O barulho dos grilos lá fora, a lamparina iluminando as páginas e a imaginação dele voando longe. Não havia pretensão, apenas vontade de dar voz ao que muitos não conseguiam dizer. Um dia, durante uma visita à igreja, uma senhora simples lhe entregou um envelope com algumas moedas. É pouco, mas é de coração. Use para comprar mais cadernos. Sua escrita vai longe, menino. Davi ficou sem palavras. Olhou para Rosa, que sorriu orgulhosa. Aos poucos, a comunidade começou a se mobilizar. Jovens faziam rifas para ajudá-lo a comprar material. Vizinhos doavam lápis e canetas. O padre local anunciou uma campanha. Vamos apoiar o menino que transforma sonhos em palavras. O que começou como um simples caderno virou um movimento. Davi batizou seu projeto de Sonhos que Curam a Dor. O título não era apenas uma ideia bonita, era a tradução de tudo o que tinha vivido. Certo dia, Rosa encontrou o filho escrevendo com intensidade incomum. O que você está colocando aí, Davi? Ele ergueu os olhos emocionado. Estou escrevendo uma carta para Jesus. Não sei se ele vai ler, mas quero agradecer pelo que fez comigo e também pedir que cuide das crianças que ainda sofrem. Rosa abraçou o menino com força. Ele já está ouvindo, filho. Cada palavra sua chega até ele. Com o tempo, os textos começaram a circular fora da cidade. O repórter Seu Raimundo publicou alguns trechos no blog. Rapidamente, pessoas de outros lugares começaram a enviar cartas para Davi, contando suas próprias histórias de dor e fé. Uma menina de Pernambuco escreveu: Eu também sonho com o céu quando a dor me aperta. Obrigada por me mostrar que não tô sozinha. Um jovem de Minas enviou: Lendo suas palavras, encontrei coragem para continuar. Davi guardava cada carta como um tesouro. Sentia que não estava mais escrevendo apenas para si, mas para um exército de corações espalhados pelo Brasil. Numa reunião comunitária, o padre anunciou: Vamos juntar doações para imprimir os primeiros livretos com os textos de Davi. Que todos possam ler essa mensagem de fé. Os aplausos encheram a pequena capela. Davi, tímido, abaixou a cabeça, mas por dentro, o coração vibrava. Naquela noite, sentado diante do caderno, ele escreveu: A dor pode nos derrubar, mas os sonhos nos levantam. E quando dividimos nossos sonhos, eles se tornam asas que levantam muitos. Rosa entrou no quarto, acariciou seus cabelos e disse: Você nasceu para isso, meu filho, para mostrar que até no sertão mais seco pode nascer uma fonte de esperança. Davi fechou os olhos e sorriu. Sabia que ainda havia muito pela frente. Anos se passaram desde aquele dia em Juazeiro. Davi já não era mais o menino frágil que acordava entre dores e febres. Agora, adolescente, carregava consigo não apenas a memória de um milagre, mas também a missão de espalhar a esperança que havia nascido dele. O Hospital do Sertão, cenário de tantas lágrimas e medos, tornou-se lugar de retorno. Não como paciente, mas como visitante. Rosa caminhava ao lado dele, emocionada, lembrando-se de cada noite passada ali, do terço apertado nas mãos, da súplica por um fôlego de vida para o filho. Parece que foi ontem, não é, mãe? Disse Davi, olhando os corredores cheios. Foi ontem, e também foi uma vida inteira, respondeu Rosa, segurando a mão dele. Carregava uma sacola cheia de exemplares do pequeno livro Sonhos que Curam a Dor. Não era uma grande edição, mas fruto de doações e da união da comunidade. O título estampava em letras simples aquilo que Davi mais acreditava: a dor pode se transformar em força quando compartilhada. Entraram no setor infantil. Crianças em cadeiras de rodas, algumas com cateteres, outras com olhares cansados, os receberam com curiosidade. Davi se aproximou devagar, sentindo o peso e a responsabilidade de estar ali. Oi, gente.
Eu sou o Davi. Vim trazer umas histórias para vocês. Uma menina de cabelo curto perguntou. Histórias de quê? Ele sorriu. Histórias de dor, mas também de fé. De sonhos que ajudam a gente a não desistir. Sentou-se entre eles e começou a ler trechos escritos em seu caderno anos antes. As crianças ouviam atentas. Algumas riam em certas partes, outras choravam baixinho. Mas todas pareciam sentir que aquelas palavras eram feitas para elas. Depois da leitura, uma enfermeira comentou emocionada. Você não tem ideia do bem que está fazendo aqui hoje. Davi apenas sorriu. Dentro de si, sabia que aquele era o verdadeiro propósito do milagre que havia recebido. Não era apenas sobreviver, mas transformar sua vida em instrumento para reacender a fé nos outros. Antes de sair, uma criança frágil segurou sua mão e perguntou: Você ainda sente dor? Ele respirou fundo. Às vezes sim, mas agora eu sei que nunca estou sozinho. No caminho de volta, Rosa caminhava em silêncio, as lágrimas caindo discretas. Davi olhou para o céu azul do sertão e sorriu. Não precisava de sinais grandiosos. O simples fato de estar vivo, de caminhar, de falar com outras crianças, já era milagre suficiente. Chegando em casa, escreveu no caderno: A jornada não termina quando a dor passa. Ela continua quando a gente escolhe transformar o que viveu em esperança para o próximo. Eu sou só um menino do sertão, mas carrego comigo a certeza de que Deus faz florescer até no chão mais seco. Fechou o caderno e se sentou ao lado da mãe. Rosa o abraçou forte, sentindo orgulho e paz. Filho, você já fez mais do que eu poderia sonhar. Ainda não, mãe, respondeu ele, com um brilho no olhar. Minha jornada está só começando. O vento soprou quente, levantando a poeira do terreiro como se confirmasse que havia muito chão pela frente. E naquele instante, olhando para o horizonte, Davi teve a certeza de que cada palavra, cada passo, cada gesto faria parte de algo muito maior que ele. Eu ainda sinto dor às vezes, disse baixinho, quase para si mesmo. Mas agora eu sei, nunca estou sozinho. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. E não pare por aqui. Clique no vídeo ao lado para conhecer outro testemunho emocionante que vai aquecer sua alma.